Bom, gente, voltando aqui, sabe, depois de vários, sabe, momentos, eu queria voltar com uma série, sabe, de explicação de história, né? Porque eu sei que eu tenho que ajudar algumas pessoas aí a entender um pouco melhor, simplificamente, né, a história de alguns países, né? E aproveitei e eu vou contar como foi formada, resumidamente, a União Soviética, pois ela foi muito determinante, sabe, na formação do que hoje nós conhecemos de mundo, né? Mas vamos ao que interessa. Tudo começa com o governo de Nicolau II, de 1894 a 1917, né? Então, o governo dele foi marcado por várias revoltas, várias manifestações dos trabalhadores russos, por conta que o governo, sabe, desse último monarca que estava aqui no Império Russo, ele não estava meio que dando atenção para o povo, digamos assim. Foi um governo, sabe, meio turbulento, pois o pessoal trabalhador, né, das dos campos, né, da agricultura e etc, começou a se rebelar contra o imperador, exigindo direitos, né, e aumento de salário. E o Nicolau II, com o total apoio do exército, reprimiu essa manifestação pacífica, que aconteceu por volta de 1905, no mesmo ano antes que aconteceu a guerra entre o Império Russo e o Império Japonês, né? Então, aqui. Mas então, aí a Rússia perdeu para o Império Japonês. Olha só, né, velho? Perdeu essa parte aqui, né? Que a gente conhece aqui, velho. Para o Império Japonês. E vendo essa derrota, né? Essa humilhação que os russos passaram pelos os japoneses nessa guerra, o Nicolau II perdeu muito apoio com a Rússia, né? Entendeu? É uma coisa tensa, né? E Vladimir Lenin, né, que foi o líder dessa revolução que formaria mais tarde a União Soviética, apoiou, sabe, essa manifestação onde foi reprimida pela Casa Imperial, a Casa de São Petersburgo lá. Mas você vê como é que é a situação, né, da época, né? Vladimir Lenin já estava começando a dar os passos, né? E nessa época ainda tinha dois caras famosos, né? Famosos, digamos assim, na formação da União Soviética. Joseph Stalin, que nasceu na Geórgia, né? Nessa região aqui, em Gori. Essa parte aqui, não me engano. E, e Trotsky, que nasceu numa parte aqui da Ucrânia, que ajudaram Vladimir Lenin a impulsionar essa revolução. E aí, gente, peraí só um pouquinho. Mas voltando aqui o seguinte. Aí já estamos, então, vamos pular para a Primeira Guerra Mundial. Esse é o cenário da Segunda, né? Eu sei. Mas, digamos assim, não tem aqui cenário da Primeira Guerra Mundial, infelizmente.
onde que o primeiro causador foi a Alemanha Imperial, né? O Império Alemão, comandado por Guilherme II, né? Ele que foi, digamos assim, o financiador que ajudou de fato, né, digamos assim, com dinheiro para fazer essa revolução russa, né, aqui nesse Império Russo. E digamos assim, com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a Rússia estava defasada, né? Não tinha estrutura suficiente para suportar, nem tinha soldados, sabe, treinados e nem bem armados para esse conflito em escala global. Mas Nicolau II, ignorando todos esses fatos de estratégia, coisas que são importantes numa guerra, entrou, né? Porque ele era aliado da França, né? E a Alemanha estava atacando a França e assim vai. Aí entrou, né, na Tríplice Entente, na verdade, né? Aí depois, né, ocorreu, né, várias revoltas assim, lá na Rússia, né, por conta dessas coisas que estavam acontecendo assim. Aí o Nicolau II, com a pressão popular, decidiu, sabe, abdicar o trono, pois ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Desculpa aqui. Aí acontece o governo regencial, né? É governa o Império Russo é governado pela Duma, que no mesmo ano, em outubro de 1917, Vladimir Lenin, liderando vários soldados, né, invadem o Palácio Imperial e acontece a Revolução, né? Instala um governo aqui provisório e começa a aplicar suas ideais socialistas, né? E também prometendo algumas coisas, né, que são essenciais para a Rússia naquela época. Primeiro, paz, né? Estava no documento dele. Primeiro era a paz, tirar a Rússia do conflito global, né? Primeira Guerra Mundial. Segundo, dar comida, alimento, porque a Rússia naquela época não estava tendo uma crise humanitária. O povo russo não estava conseguindo se alimentar, né? E então, Vladimir Lenin fez um tratado com a Alemanha, um tratado que eu esqueci o nome, né? Que fez que a Rússia saísse da guerra, mas tinha que ceder Polônia, Finlândia e algumas regiões aqui, ó, da Lituânia, Letônia, Estônia, por aí assim. Aí saiu, né? Mas só que muitas pessoas não gostaram dessa atitude, né? Porque, sabe, né? Perder território não dá certo, ninguém gosta, né? Ai, ai. Mas é isso. Aí, é, acontece. Vamos pular agora para a Guerra Civil. Tem muita coisa que aconteceu antes desse conflito, mas eu quero resumir, pois esses são os pontos principais, né? Que vão cair na escola, uma coisa assim. Se alguém te perguntar como que foi a revolução, né? É assim, vai. Então começa o conflito, né? Entre as duas forças. O lado começa a juntar os dois exércitos, né? O Exército Vermelho, comandado pelos comunistas Vladimir Lenin, Trotsky, que liderou o exército, e Stalin, né? E do outro lado era o Exército Branco, que era, digamos assim, era desorganizado, não era organizado, né? Não tinha nenhum líder. Eram todos aqueles que, digamos assim, eram contra esse governo de Vladimir Lenin, né? Mencheviques, né? Que o antes
porque o partido ele era unificado, né, o Partido Comunista Russo, mas ele se desembrolhou, né, se dividiu por conta de divergências de ideias, né. Aí eu entre mencheviques, que representa a minoria, e bolcheviques, que representa a maioria. E representa a maioria, que significa o quê? Comunismo, né? Apoiava a ideologia comunista, né? Aí, mas não tinha só o, os caras que apoiavam a monarquia de volta e os mencheviques. Tinha também soldado estrangeiro, sabe? Tinha soldado italiano, francês, inglês. Tinha os outros países financiando o lado do exército branco para que não chegasse a implementar esses ideais aqui. Mas não adiantou de nada, né? Porque Vladimir Lenin, digamos assim, fez uma tramóia. Tramóia não, velho. Ele aplicou um. Ele aplicou aqui assim, o Tratado de Comunismo de Guerra. Que significa o quê? Ele vai coletivizar todas as terras dos produtores de adubo, essas coisas assim. Os produtores rurais, né? Agrícolas, essas coisas assim. Para que plantasse a comida, né? Os alimentos para ajudar os soldados a se manter no conflito, né? Aí, né? Por conta de também dessas coisas assim, Vladimir Lenin fundou a União Soviética em 1922, precisamente em 30, né, de dezembro de 1922, né, para você ver a situação. Aí depois, quando acabou essa guerra civil e o governo socialista foi implementado, Vladimir Lenin tomou as seguintes medidas: centralizar mais o poder na mão do Estado e também, digamos assim, implementar o plano NIPS, pois a Rússia estava defasada, né? Não tinha alimento, estava pior do que antes, né? Felizmente. Aí ele implementou essas ideias, né? Implementou o capitalismo, né? Para estruturar a Rússia, né? Captando mais investimentos estrangeiros, né? Para reestruturar ela, né? Investindo na infraestrutura, na agricultura, etc, né? Aí Vladimir Lenin morre de AVC em 1924 e quem assumiu o poder é esse cara aqui que vocês estão vendo na imagem aí de líder, né? E Joseph Stalin, né? Que foi um dos mais cruéis desse regime comunista, né? Na Rússia, né? Matando muito ucraniano, né? O Lomodor, e polonês também durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é isso, foi isso. Basicamente, é, foi isso. Basicamente foi a formação da União Soviética. Eu sei que eu errei em vários pontos, né? Mas se você quiser mais aprofundar, pesquise, sabe, no YouTube, né? Que tem um vídeo mais explicativo, né? Do que esse, né? Mas é isso, né, gente? Eu sei que eu errei em alguns pontos, eu sei, não adianta me criticar. Mas, pô, é isso que eu posso oferecer, né? Então, tchau, até o próximo vídeo.